Supremo formou maioria para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. E eu quero fazer esse vídeo aqui para vocês para dizer que dos 3 elementos que fundamentaram a prisão preventiva do Bolsonaro, para quem já viu meu vídeo curto, eu mudei de posição porque teve uma mudança nos fatos fundamental na terceira motivação para prender Jair Bolsonaro, e eu quero desenvolver nesse vídeo com mais calma para vocês, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Bom, vamos lá. Eu também vou traçar nesse vídeo o histórico, não só de tudo que o Bolsonaro fez que o levou a ser preso preventivamente, mas também o que o levará a ficar preso definitivamente, né? Agora que a condenação dele praticamente transitou em julgado. Bom, 3 elementos fundamentaram a prisão do Bolsonaro. Minha opinião sobre 2 não mudou porque os 2 continuaram os mesmos, a mudança está no terceiro ponto. Primeiro ponto, foi chamada uma vigília para frente da casa do Bolsonaro e isso pode tumultuar, isso pode fazer com que aumente o risco de fuga, porque no meio do furdunço ele pode escapar. Bom, primeiro ponto, uma pessoa que está presa em prisão domiciliar não pode ser responsabilizada pelo ato de terceiros. Aliás, em qualquer hipótese no direito penal, você não pode responder pelo ato de terceiro sem que tenha uma participação sua, sem que tenha uma intenção sua, né, de alguma maneira participar nesse ato que uma terceira pessoa está promovendo, está fazendo nessa conduta dessa terceira pessoa. Então o primeiro ponto é esse, né? Uma pessoa chamar uma vigília na frente da sua casa, primeiro, falta de segurança não é justificativa, porque convenhamos que não mobilizaria tanta gente assim, porque essa questão do Bolsonaro já está bem desgastada e foi uma coisa chamada em cima da hora e concentrada em Brasília, que não é uma grande aglomeração urbana. Então já não teria muita gente. O outro ponto aqui, pedir para reforçar a segurança com a polícia militar, também não existiria nenhum impedimento em relação a isso. E mais um ponto é de que a Polícia Federal está lá literalmente dentro da casa dele, então é muito difícil existir um risco de fuga. Então, a primeira fundamentação ali não procede. Segunda fundamentação, né, de que Jair Bolsonaro ele estaria muito próximo de embaixadas, então facilmente ele conseguiria ir para a embaixada da Argentina ou dos Estados Unidos e ali pedir o asilo político. Bom, a casa dele é ali e foi decretada a prisão domiciliar. A casa dele sempre esteve exatamente na mesma distância das embaixadas, né? Tanto antes como agora, né? Então, a localização da casa dele não é justificativa para decretar prisão preventiva, mesmo porque desde que ele foi preso em prisão domiciliar, a distância da casa dele para as embaixadas não mudou. Nem a casa dele se mexeu, nem as embaixadas se mexeram, né? Então, não há fundamentação em relação a isso. E aí a terceira justificativa, que essa sim mudou, né, é de que teve uma violação na tornozeleira do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes não entrou em detalhes, né? E isso foi um erro dele, de não entrar em detalhes na decisão, né, da prisão preventiva, quando ele fala da violação à tornozeleira. Na realidade, ele fala de uma tentativa de violar. E não entra em detalhes, né? Porque quando ele só escreve isso, qualquer coisa pode ter acontecido. É normal que falhe durante um período, né, o sinal da tornozeleira. É normal que tenha havido algum problema, que ela até precise ser substituída, né? Você precisa dar prazo para que aquela pessoa ceda informações sobre o porquê que durante aquele período teve um problema ali na tornozeleira. Porque pode ser por várias razões. Só que agora nós temos a prova de que o Bolsonaro meteu um ferro de solda na tornozeleira. Isso é motivo para decretar prisão preventiva, não tem a menor dúvida disso. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não, fica tranquilo. Tá.
Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Eu já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não, tô limpando aqui, né? Você tentar destruir a sua tornozeleira com ferro de solda é motivo para prisão preventiva. E aqui eu vou deixar muito claro, essa prisão só está acontecendo porque o Bolsonaro é extremamente burro. Como é que uma pessoa acha que vai meter um ferro de solda na tornozeleira e não vai acontecer nada? E não vai ter um alerta, que ela vai conseguir tirar a tornozeleira sem maiores problemas, que não vai acontecer nada. Assim, tem que ser muito imbecil para você tomar uma atitude dessas. Realmente, se houvesse um tipo penal e que colocasse o seguinte, olha, você ser extremamente burro coloca a sociedade em risco e por isso você precisa ser preso. Sem dúvida nenhuma, Bolsonaro se enquadraria nesse tipo penal. Porque vamos lá, ainda que ele quisesse, né, o plano dele, né, fosse ali violar a tornozeleira, né, tá, beleza, vou fugir, vou violar a tornozeleira aqui, vou aproveitar o fungoso da manifestação e ir embora para uma embaixada, vamos supor que esse fosse o plano. Cara, ele foi presidente da República, ele nomeou o superintendente, o chefe da Polícia Federal, ele nomeou o chefe da ABIN, né, não tem um infeliz para ele chegar, se ele tem essa ideia na cabeça dele, se ele já quer cometer um crime e fugir, por que ele simplesmente não chegou para algum policial federal, pediu para algum interlocutor dele chegar para um policial federal, chegar para um cara da ABIN, né, para qualquer um dos deputados que tiveram autorização para visitá-lo e falar, e aí galera, como é que a gente viola a tornozeleira sem que ninguém perceba? Não, ele vai lá e mete um ferro de solda. E aí agora a justificativa é de que ele tava doidão de remédio, né, e aí doidão de remédio ele foi lá e meteu o ferro de solda na tornozeleira. E aí você vai ver os remédios que o Bolsonaro tá tomando. Bom, só 2 remédios que o Bolsonaro está tomando têm efeito na sua psique, né? Tem efeito psicológico. Pregabalina e sertralina. Nenhum desses causam alucinação. E eu digo isso com muita confiança aqui para vocês, porque eu já tomei. São remédios para depressão que tomei após a morte do meu pai. Então, nem essa justificativa se sustenta, né? Ele foi extremamente burro. E ele, repito aqui para vocês, na sua prisão, paga pelo preço da sua própria covardia. Bolsonaro só está sendo preso por quê? Para proteger o seu filho do escândalo da rachadinha, Flávio Bolsonaro, que agora, ironicamente, quer ser candidato à presidência da República, com a bunda na janela, cheio de escândalo de corrupção nas costas. Ele nomeia um petista para a PGR. Ele veta a limitação das decisões monocráticas que a gente aprovou no mandato dele. Ele afrouxa a lei de improbidade administrativa. Ele sanciona o juiz de garantias do Marcelo Freixo. Ele nomeia o Cássio Nunes, que permite que o Lula utilize as provas ilegais do hackeamento contra o Moro, contra o Dallagnol, anulando a Lava Jato, devolvendo os direitos políticos do Lula. Bolsonaro tinha maioria de senadores para investigar o Supremo e não só não quis, não só não fez força, como fez a força contrária para tirarem as assinaturas. Para pela primeira vez a gente ter uma investigação em relação a tribunais superiores. Né? Então, tudo o que está acontecendo agora com ele, né, ele nomeou um PGR que permitiu o início, né, do inquérito do fim do mundo, das fake news, que depois se voltou contra ele. Ele nomeou esse PGR que anuiu, que concordou com a atuação de ofício do Supremo Tribunal Federal, sem o papel do Ministério Público, né? Garantiu o poder das decisões monocráticas que hoje prejudicam ele. Então, quando ele tinha força, quando ele tinha maioria no Senado, maioria na Câmara, quando ele tinha popularidade, estava solto, com os direitos políticos, com a caneta na mão, com o orçamento na mão, ele não tomou uma atitude para frear os abusos do Supremo. Agora, e pelo contrário, ele tomou a atitude mais burra possível. Não tomou nenhuma ação efetiva para limitar os poderes do Supremo, mas discursou, né, da maneira mais agressiva, de maneira incompatível com as suas atitudes. Então ele provocou nas palavras o Supremo, xingando o ministro, dizendo que ia desobedecer a ordem judicial,
Mas na hora de tomar uma ação efetiva de limitar abuso do Supremo Tribunal Federal, ele não fez absolutamente nada. Então ele conquistou a inimizade do Supremo, que no começo do mandato do Bolsonaro, o Supremo estava do lado dele, tá? Eu digo isso com muita clareza. Toffoli suspendeu as investigações contra o Flávio, depois você teve habeas corpus concedido pelo Gilmar Mendes. O Supremo jogou junto com o Bolsonaro nos primeiros 6, 8 meses de mandato. Aí Bolsonaro começa a xingar, ao mesmo tempo que atende às demandas do Supremo nos seus vetos, né, e no orçamento. Aí, agora está sendo preso. Resultado, sendo refém da própria covardia. Sempre falou em defesa da Lava Jato, sempre falou em defesa do combate à corrupção, aí vai lá e apoia Arthur Lira para a presidência da Câmara. O que eu disse na época? Olha, Bolsonaro, sua hora vai chegar, porque quem vende alma demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Se prepara, Jair Bolsonaro, a sua hora vai chegar. Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Agora, Bolsonaro tá pagando o boleto todo de uma vez só.